Olá pessoal, sou a Priscila Dietz, terapeuta, alquimista, e estou aqui para dar continuidade à série das palestras, né? Um resuminho bem simplista das palestras que foram que eu participei do último seminário, do quarto seminário da alquimia floral para os terapeutas alquimistas Joel Aleixo. E foi uma palestra, esse próximo tema foi muito revelador, principalmente para quem está nesse caminho terapêutico, para quem está nesse caminho de missão de vida e para quem está num caminho de ajudar, de cura. Então, foi o tema da palestra: o tempo e a consciência da finitude da vida. Foi a doutora Ana Cláudia que fez uma apresentação assim belíssima, não tem nem como passar toda a emoção e o sentimento que foi transmitido através da palestra, né? Uma propriedade, uma delicadeza, uma, né? com tanta categoria e elegância, que foi uma das palavras até que ela usou, uma elegância de tocar num tema tão sensível, né? Que nós tratamos de uma forma às vezes muito negativa, que é o tema da morte. Então, foi dito assim que no primeiro momento a gente tem que ter uma plena consciência. A gente se esquece, mas temos que ter plena convicção e consciência da finitude da vida. A vida, gente, ela é finita. Ela é finita, ela tem um fim. Então, às vezes a gente esquece disso, a gente acaba vivendo sem essa consciência, sem essa percepção, sem esse feeling, né? Esse pano de fundo de que a vida é finita. E nós, se tiver no nosso caminho, na nossa trajetória, ficaremos velhos, ficaremos idosos, passaremos por situações que a gente vê em casa com os nossos pais, os nossos avós envelhecendo, mas a gente esquece. E aí quando chega na velhice, quando chega com 70, 80 anos, parece que a gente se depara com algo surpreendente que nunca tínhamos visto antes. Mas a gente vê o envelhecimento dos pais, o envelhecimento dos avós, e parece que a gente vai assistindo tudo isso de uma forma assim, como se estivéssemos no cinema, né? Sem ter a consciência e a percepção de que vamos passar pelas mesmas situações. Então, a forma mais racional da gente amenizar esse processo é a gente aprender com essas experiências, aprender com quem está vivendo isso no momento, ter a delicadeza, né? A delicadeza de compreender pessoas que estão passando por esse momento e ouvir e aprender com as suas lições. E aí a doutora falou também que a morte não é um problema, que a dor é um problema, mas a morte não é um problema. A morte é natural, é inevitável. O problema é a dor. O que a gente faz com essa dor? A gente não tem que resolver o problema da morte, a gente tem que resolver o problema do que vamos fazer até ela chegar. Como vamos viver com mais dor, com menos dor, com mais qualidade de vida, com menos qualidade, com mais saúde, com menos saúde. Isso sim é um problema que está em nossas mãos. Que tipo de saúde queremos ter aos 80 anos? Que tipo de estilo de vida queremos ter aos 80 anos? Então, isso sim é um problema, é a questão da dor que vamos passar. O nosso corpo, né, ela fez uma metáfora muito bonita, que o nosso corpo é como se fosse o útero do espírito. Então, o nosso espírito está aqui dentro, assim como nós estávamos no útero da mãe antes de nascer. E aí, naquele ambiente apertado, naquele ambiente controlado também, que era um ambiente quente, com alimento, né? Estávamos lá no útero da mãe, nascemos. E o corpo é o útero do espírito. E a morte é o nascimento do espírito.
Então, a morte é o nascimento do espírito. Então, é muito bonito, né, essa metáfora, essa analogia. O papel do terapeuta, um dos papéis do terapeuta, é ajudar, é apoiar as pessoas em seus processos de cura e de libertação. Seja lá qual processo for. Se for um processo de uma doença, de uma perda, de um luto, de uma doença, uma doença que não tem cura, né, uma doença incurável, enfim. O papel do terapeuta não é curar. O papel do terapeuta é apoiar e dar o suporte emocional e terapêutico para as pessoas enquanto elas precisarem. Enquanto elas sentirem que estão precisando, o terapeuta tem que estar ali para dar esse suporte. O terapeuta alquimista está o tempo inteiro oferecendo esse suporte, esse amparo terapêutico. Verdade, né? A verdade não é teoria, a verdade é uma experiência. Então, quando a gente fala algumas verdades, falar é muito fácil, a teoria é muito fácil, mas a gente só se depara com a verdade somente quando estamos experienciando uma situação. A gente só se depara com a verdade quando a gente está vivendo a situação. Então, a gente pode falar aqui sobre morte, sobre doença, sobre velhice, mas a gente só vai realmente saber como é todas essas situações quando a gente estiver vivendo ela. A verdade é quando estamos vivendo a experiência. Ser terapeuta é trazer todo o seu conhecimento, colocar à disposição todo o seu aprendizado, todo o seu conhecimento, toda a sua energia, todo o seu amor à disposição do outro. Esse é o papel do terapeuta. É se colocar a serviço, né? A serviço do outro. Apoiar no que o outro precisar. O terapeuta, de um modo geral, é um modo de ser, não é uma profissão. Quem está nessa caminhada tem que entender que você é terapeuta, que quer ser um terapeuta, quer estar a serviço do próximo. Isso tem que ser parte da sua essência, da sua filosofia de vida. E não é uma profissão que você entra e atende algumas pessoas e quando você vai embora, você deixou de ser terapeuta. Não. Você continua sendo terapeuta todos os momentos da sua vida. Então, ser terapeuta é uma filosofia de vida, é uma maneira de viver. Faz parte da sua essência. Né? Você não se torna um terapeuta. Você nasce com essa missão de ser terapeuta. Você nasce terapeuta. Você não se torna um terapeuta. Então, é uma coisa que você sente, você tem energia. As pessoas te buscam para isso. Então, você nasce com essa energia. Tudo que você tiver para doar, você doa naquele momento. Então, o terapeuta está a serviço de todos, indiscriminadamente. Não importa religião, não importa idade, não importa classe social. O terapeuta está a serviço. O terapeuta se coloca à disposição em todos os momentos. E aí, Paracelsus, um dos grandes filósofos e médico suíço, alquimista, que é a base do pensamento da alquimia floral, Joel Aleixo, um dos grandes pensadores, inspiradores dessa alquimia toda é o Paracelsus. E ele dizia o seguinte, que existem 3 componentes para a cura. Mas o mais importante componente, gente, é a qualidade da natureza de quem cura. Isso é física quântica pura. A doutora, né, colocou muito bem isso. Então, a qualidade de quem cura, isso é essencial. A gente está consciente de que quem está se propondo a ajudar o outro em qualquer tipo de processo terapêutico possível
tem que estar bem, tem que estar observando a sua qualidade interior, a qualidade da sua natureza, a qualidade da sua estrutura emocional, física e mental. Para você doar, você tem que ter. Você tem que ter o suficiente para você conseguir doar ao outro. Isso é essencial. Por isso que às vezes tem momentos que nós somos seres humanos, não estamos bem. Então cabe a cada um fazer essa autoanálise o tempo todo e doar o seu melhor, a melhor energia, seu canal para canalizar a melhor energia possível para quem te procura. O melhor remédio, o Paracelsus diz também que o melhor remédio para o ser humano é o próprio ser humano. Então, o melhor remédio é o ser humano. E às vezes o remédio, tem aquela coisa que depende da dosagem, o remédio vira veneno. Então, se o melhor remédio para o ser humano é o outro ser humano, temos que ter também a sabedoria de saber dosar esse remédio. O terapeuta tem que saber dosar a dose, que vai dar de doação para contribuir no processo de cura do outro. Então, o terapeuta é parte do tratamento. Faz parte não é só o remédio que vai curar a pessoa, não é só o floral, não é só a meditação, não é só o reiki, não é só a acupuntura, não é só um instrumento que cura. A pessoa também cura. Quem está passando, doando a sua energia, é a principal parte do processo. Isso foi dito por Paracelsus. A melhor cura possível, e ainda mais uma frase dele, a melhor cura possível é o amor. O amor incondicional. Volta novamente, o amor. E a doutora complementou dizendo que a única cura possível é o amor. É a única. É o amor, gente. É o amor incondicional, é o amor sublime, é o amor puro, é a doação, é o serviço. É a única cura possível. Se não tiver amor no seu trabalho terapêutico, mais uma mensagem, não haverá cura. Não haverá cura. Se não tiver amor, não haverá cura. Por isso, alguns pacientes que são pacientes de tratamentos com quimioterapia, pacientes de oncologia, câncer, enfim, doenças degenerativas, muitas vezes eles não se curam com a quimioterapia. Qual é o significado dessa mensagem, desse mistério? Não se curam. O universo está a serviço. A gente tem que acreditar nas possibilidades do universo. O universo, o cosmos, está a serviço da nossa felicidade. Tudo o que acontece, como foi falado no último vídeo, tudo o que acontece em nossa vida é para mover a gente para esse estado de perfeição. É para mover a gente para a perfeição, para a felicidade, para o equilíbrio. Então toda doença, todo desequilíbrio, todo sofrimento vai mover a gente para um estado melhor, vai mover a gente para algo, para algum crescimento. A doença é uma experiência, um caminho a ser percorrido. Então não é para ser encarado como um martírio, um pecado, um castigo. Não, é um processo natural. É um processo natural que naquele momento, aquele ser humano, com a história de vida dele, com a trajetória dele, com a estrutura física, energética, mental dele, precisa passar. É um momento de aprendizado. Então, é importante a gente usar os nossos momentos de sofrimento, momento de doença, momento de
de fragilidade é o momento de refletir sobre nós mesmos. Quando estamos doentes, é o momento que estamos mais com o momento mais fácil de absorver novos conhecimentos, de absorver, aceitar novas opiniões, aceitar um processo de autoconhecimento, aceitar um processo de mergulho em si mesmo. Quando a gente está com um problema, por exemplo, no abdômen, né, uma úlcera, a gente tende a achar que aquele órgão é mais fraco em nós, né? Eu tenho uma fraqueza aqui de intestino, então às vezes meu intestino é muito sensível. Pelo contrário, esse órgão, ele é o mais forte, porque é onde tudo que aconteceu com você, que os outros órgãos não absorveram, vai para aquele órgão que absorveu. Então, todos os sentimentos, todas as frustrações, todas as angústias, todas as preocupações, por exemplo, que está no campo mental, que você não absorveu ou não colocou para fora de alguma forma, através de uma enxaqueca, através de uma... E foi para o estômago absorveu. Então, ele é o órgão mais... Aquele órgão que grita mais, que reage mais, é o órgão da resistência. É o órgão que está ali absorvendo tudo, carregando o seu organismo nas costas. Então, agradeça a esse guerreiro, agradeça por ele estar resistindo a tudo que a gente absorve ao longo do dia, tudo que a gente absorve todos os dias, todas as impurezas, todos os sintomas negativos, todas as negatividades que a gente absorve. Então, agradeça a quem está purificando todo esse campo magnético, que algum órgão aí dentro de você vai somatizar toda essa carga energética e magnética. Por que o amor é a principal cura? O amor é contagioso. O amor, ele é um processo de estar conectando as pessoas, né? O amor ele é uma virtude que vai conectando, que vai ampliando. É uma virtude que não para de crescer. Quando você entra em contato com amor puro, ele só cresce, ele só se expande. O terapeuta, nesse processo, ele tem que ser um instrumento da espiritualidade, um instrumento de algo bom. Quando eu falo espiritualidade, gente, é a espiritualidade totalmente livre de qualquer religiosidade. Então, nós temos que ser um instrumento de energia cósmica, energia de prana, de energia vital, qualquer nome que seja, nós temos que ser um instrumento espiritual, de levar energia para quem está precisando naquele momento. E o amor, ele é tão forte, tão importante, que o maior terapeuta que já existiu na história da humanidade, que foi Jesus, ele disse: amai o próximo como a ti mesmo. Amai o próximo como a ti mesmo. Então imagina a força desse ensinamento. Quando você tem uma pessoa na sua frente para tratar, você tem que doar amor, amar essa pessoa como você ama a si mesmo. E isso é tão importante que, para você, o primeiro passo é você se amar verdadeiramente. É você estar bem com você mesmo. Ame a si mesmo para então amar o próximo como a ti mesmo. Se tudo o que o terapeuta acredita for mentira, precisamos continuar ajudando as pessoas. Então, se tudo que você utiliza de ferramentas, que utiliza de práticas, se realmente tudo isso for mentira, você vai parar de continuar ajudando as pessoas que te procuram? É uma pergunta.
Se um dia cair uma revelação e vier aqui uma revelação do alto e falar tudo que você faz não existe, tudo isso é mentira. No dia seguinte, você vai parar de atender as pessoas que vêm, que agradece, vai parar? Porque tem um exemplo fantástico que a doutora também colocou lá, que é o exemplo da Madre Teresa de Calcutá. Então, o exemplo da Madre Teresa foi o seguinte: a Madre Teresa, ela passava noites e noites no convento, tendo encontros espirituais com Jesus. Ela relatava isso para o arcebispo, né? Para a diocese dela, para o superior dela, para o bispo superior, que ela estava tendo encontros espirituais com Jesus. E que Jesus traçou um plano para ela, que ela não podia mais ficar ali presa no convento. Que ela tinha que ir em busca da sua missão, em busca do seu propósito. E aí ela falou, por favor, peça uma liberação. E o bispo falou, imagina, a santidade, o Papa não vai liberar uma mulher sozinha para ir para o outro lado do mundo e cumprir uma missão. E aí ela falou, por favor, encaminhe o meu pedido, fala que é Jesus que está pedindo. E aí, para surpresa do bispo, chegou a resposta do Vaticano dizendo que ela estava autorizada a ser liberada para ir para Calcutá. E aí, lá em Calcutá, ela ficou por 50 anos cuidando das pessoas. 50 anos naquele trabalho maravilhoso que a Madre Teresa cumpriu, aquela missão fantástica. E uma das cartas que ela mandou, depois de anos e anos e anos, em alguma das cartas foi relatado que ela escreveu para o bispo, olha, Deus não existe. Deus não existe. Porque o que acontece? Depois que ela saiu do convento para essa missão de 50 anos, ela passou 50 anos sem nenhum contato espiritual com Jesus. Sem nenhum contato. Então ela ficou lá, isolada, trabalhando, doando amor, sem saber se ela estava realmente no caminho certo. Se ela estava realmente, se estava fazendo sentido tudo aquilo. Porque ela não teve mais resposta. Ela rezava todas as noites por uma resposta e Jesus, silêncio. E aí o bispo respondeu, mas por que então vem embora, né? Volta daí. Aí ela respondeu, não posso. As pessoas dependem de mim. Eu não posso abandonar essas pessoas aqui. Outra grande terapeuta da humanidade, Madre Teresa de Calcutá. Então, mesmo ela não acreditando em Deus, não acreditando em Jesus, não acreditando mais na igreja, não acreditando mais em nada, o que fazia ela continuar lá? As pessoas, o amor, o compromisso, a dedicação. Não é maravilhoso isso, gente? Não é lindo isso? Então, mais uma última frase. A gente tem que observar, então, qual é a verdadeira vida que vale a pena ser vivida. Qual é o significado da sua vida que te torna único, que te torna um instrumento divino. Onde quer que você esteja, você não precisa ser terapeuta para isso. O que te torna divino? O que te torna um instrumento de amor? O que movimenta o amor dentro de você, o amor divino, o amor puro? Quando você encontrar essa resposta, você estará mais próximo da sua predestinação, do seu propósito. É um dos caminhos, tá bom? Então, gratidão por ter participado desses ensinamentos. Não consigo nem traduzir, nem 0,0001%, mas eu deixo aqui a minha contribuição humildemente e agradecendo por ter participado e por estar podendo também deixar pelo menos um flash aí de ensinamento, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo. Beijo grande.